acharam que se vê livre de mim, né? Duvido, tá? Olha lá, ó. Vamos fazer uma revisão rápida aqui no setor A, dinâmica impulsiva, tá? A gente já viu isso lá, ó. Eu tô te falando de algumas grandezas, tipo impulso e quantidade de movimento. São duas grandezas aí que a gente fala que é derivada. Para que essas derivadas servem? Para achar outras. Por exemplo, força e velocidade. Tranquilo? Lembra lá? Te falei de impulso de uma força constante. Vai ser, ó, o produto da força vezes o tempo. Eu tenho o impulso. Lembrando que impulso é uma grandeza vetorial, tá? Se é uma grandeza vetorial, você precisa me dar uma intensidade, direção e sentido. A intensidade, valor numérico, que é o produto da força vezes o tempo. Direção do impulso sempre, sempre, sempre vai estar na mesma direção da força. Não esquece isso. E a direção também, tá? A unidade é uma unidade derivada, por isso que a gente está falando dela, ó. Força vezes tempo. Força, Newton, tempo, segundo. Essa expressãozinha aqui só serve para a gente calcular como a força é constante. Se a força for variável, tipo assim, ó, pode cair uma questão assim, por exemplo, ó, de um gráfico, onde você vai ter na sua vertical a força, na horizontal o tempo. Uma situação assim, ó. Você tem uma força aplicada durante um intervalo de tempo aqui, ó. Ou dois aqui, ó. O impulso dessa força que está sendo aplicada vai ser o quê? A área dessa figura. Se você lembrar, a área dessa figura que a gente está desenhando aqui, ó, é um trapézio. Aqui, ó. É um trapézio. Então eu estou te falando que o impulso vai ser o quê? Numericamente igual à área desse trapézio. Somente se a força for variável. Se a força for constante, a gente só multiplica a força vezes o tempo, tá? Outra grandeza importante aí pra gente vai ser o quê? A quantidade de movimento do corpo. Lembra lá que a gente trocou uma ideia lá, como quantidade de movimento? Vai ser o quê? O produto da massa do corpo e da velocidade do corpo. Outra coisa importante, tá? Quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. Porque você tem um escalar e um vetor, velocidade. Se é um vetor, eu tenho que dar intensidade, direção, sentido. A intensidade do meu quantidade de movimento vai ser o produto da massa vezes a velocidade. A direção, sempre a mesma da velocidade. E o sentido também sempre o mesmo. Sendo uma unidade derivada, a unidade da quantidade de movimento, ó, a unidade de massa no sistema internacional, quilograma, velocidade, metro por segundo. Então eu tenho a minha aqui unidade de quantidade de movimento. Tranquilo? Outra coisa importante, ferramentinha importante aí para a gente resolver a situação, é o teorema do impulso. Olha que loucura. Eu estou te falando o quê? Que o impulso que eu estou aplicando no corpo, ó, que é a força aplicada no corpo, vai provocar o quê? Movimento. Isso é verdade, ó. Se você aplica uma força no corpo, essa força vai provocar movimento. Então tá. Então eu estou te falando o quê? Que o meu impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Lembra lá? Tranquilo, ó. Que a variação de quantidade de movimento é quem? Q final menos Q inicial. Tranquilo? Lembra lá que a gente fez? Se você perceber, ó, eu vou fazer aqui, ó, a unidade, ó, Newton vezes segundo é igual a isso aqui, ó. É a mesma coisa. Lembra lá que a gente fez em aula? Tenta chegar nessa expressãozinha através da segunda lei de Newton, força resultante, dá para massa uma aceleração, ou Francisco é meu amigo. Então, olha só que legal. Abre aí na sua apostila, caderno de exercício, ó. Caderno de exercício número 3, página 5. Olha o primeiro exercício aí, ó, da página 5. Ele está te falando o seguinte. Por volta de 1630, René Descartes propôs que uma quantidade de movimento que o corpo fosse medida
pelo produto da massa do próprio corpo, pela sua velocidade num certo instante. Tá aqui, ó. Então, de acordo com Descartes, a quantidade de movimento não depende apenas da velocidade, mas também da massa de um corpo em questão. Uma abelha e um cavalo, por exemplo, ambos a 3 metros por segundo, terão diferentes quantidades de movimento. Se as massas forem 0,001 kg e 300 kg, respectivamente, as intensidades no sistema internacional da quantidade de movimento da abelha e do cavalo serão respectivamente. Ele quer saber quanto que vale a quantidade de movimento de cada um. Então lembrando, ó, caderno de exercício número 3, tá? Página 5, o primeiro exercício. Ele quer saber a quantidade de movimento. Simples, né? A quantidade de movimento de um corpo vai ser quem? A massa vezes a velocidade. Então a quantidade de movimento, por exemplo, da abelha. Coloquei aqui da abelha. Ele me deu a massa da abelha. Vale isso aqui, ó. 0,001 vezes a velocidade que ela está. Então a quantidade de movimento da abelha vai ser isso aqui, ó. Agora do cavalo. A quantidade de movimento do cavalo vai ser a massa do cavalo, que é 300 kg, vezes a velocidade. Então a quantidade de movimento do cavalo vai ser de 900 kg metro por segundo. Tranquilo, né? Aí você vai na alternativa E. Tranquilo? Sossegado, bem tranquilo. Olha o segundo exercício dessa mesma página, pessoal. Olha só, vou apagar aqui rapidão. Apagar aqui. Agora o segundo exercício. O segundo exercício, o cara tá te falando assim, ó, na mesma página, ó. O segundo exercício, o cara tá te falando assim, ó. A variação da quantidade de movimento de uma bola, sabendo que a intensidade da força média aplicada pelo jogador à bola é de 300 newtons. Olha lá, o cara me deu a força de 300 newtons. Tá aí, ó. E que a bola fique em contato com a mão do jogador durante um intervalo de tempo de 0,04 segundos, ou 4 centésimos, né? De segundo. Tem intensidade igual a quanto? Ele quer saber a quantidade de movimento. Putz, simples. Só você lembrar do teorema do impulso, né? Ó, porque você tem a força e o intervalo de tempo aqui, ó. Então eu vou aplicar que o impulso é a força vezes o intervalo de tempo. A minha força de 300 newtons vezes o intervalo de tempo. Fazendo a multiplicaçãozinha aí, eu vou ter essa variação da quantidade de movimento, ó. Lembrando que impulso e quantidade de movimento é a mesma coisa, tá? Tranquilo, né? Aí você vai na alternativa C. O segundo é C. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, chama depois do zap, tá? Vou apagar aqui pra gente ver o terceiro exercício aqui, rapidão, ó. Tranquilo, ó. O terceiro exercício também da mesma página vai ser o seguinte, ó. Um projétil disparado por um fuzil sai da arma com uma velocidade de 300 metros por segundo. Olha só. 300 metros por segundo. Sabendo-se que a massa do projétil é de 50 gramas, ó, 50 gramas, e que ele gasta 5 milésimos, ó, eu tenho o intervalo de tempo,
de 5 milésimos, é isso aqui, ó, de segundo, para percorrer o cano. A força média, eu quero saber, gente, quanto vale a força, ó. A força média que atua durante esse disparo será em newtons de quanto? Também é fácil. Se você lembrar, eu estou te falando o quê? Que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então a gente pode aplicar essa regrinha, ó, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Qual que é a velocidade inicial da partícula? É zero. Ela saiu do cano com essa velocidade. Então a inicial aqui vale zero. O impulso é força vezes o intervalo de tempo. A gente falou que o intervalo de tempo aqui, ó, olha lá, ó, é de 5 milissegundos. Então 5 milissegundos, você tem isso aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Se você quiser dividir por 1000, fica a seu critério, tá? A matemática é sua. A quantidade de movimento vai ser a massa. Só que a massa, olha só, cuidado aqui, ó. Tá em grama. Aqui você precisa converter, tá? Você tem que lembrar que 1 quilograma você tem 1000 gramas. Aí você tem 50 gramas, você está dividindo por 1000, então eu vou fazer isso aqui, ó. 50 vezes 10 a menos 3. Por isso esse 10 a menos 3, eu estou dividindo por 1000, tá? Vezes a velocidade. Olha só que legal. Por que que o Dedé fez isso aqui? Estou trabalhando com a potenciação. Por causa disso aqui, ó. Se você tem uma igualdade, olha só, você pode fazer isso aqui, ó. Você pode cancelar. Aí você vai ter isso aqui, ó. Cancela aqui, ó. Divide aqui por 5, ó. Aqui fica 1. Aqui fica 10. 10 vezes 300. Eu tenho uma força aplicada de 3.000 newtons. Tá tranquilo, gente? Isso é impulso e quantidade de movimento, tá? O comecinho. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.